Ok, então, boa tarde, pessoal, mais uma vez, obrigada aqui pela presença. Hoje, nosso encontro é mais de bate-papo, né? Hoje é de perguntas e respostas, e já coloquei ah, as leituras comentadas lá no nosso, lá no WhatsApp, no nosso grupo, que estamos iniciando sobre as dádivas de Deus. E eu peguei, assim, eu sempre gosto também de trazer um pequeno comentário, então hoje é aberto para perguntas, e se alguém quiser fazer uma agora já de cara, é só apertar na mãozinha, senão eu vou fazer aqui um pequeno comentário que, abrindo o livro aqui no capítulo 7, vendo aqui a nossa sessão, a primeira sessão, opa, fechou aqui a minha câmera, só um minutinho, só um minuto que eu vou aqui colocar a câmera. Só mais um minutinho. Só esperava. Não voltou ainda. Deixa eu ver, agora voltou. Então, é isso. Então, ok, aqui também quem está chegando. E como eu estava dizendo, hoje eu tenho, então, um pequeno comentário para fazer sobre um versículo aqui que eu li, uma linha sobre o curso. Mas antes disso, vamos fazer como a gente sempre faz, é a nossa entrega ao Espírito Santo. Por que que é isso, essa entrega? Na verdade, nós estamos nos tornando mais naturais, nós estamos nos alinhando a nós mesmos, quando nós permitimos ao Espírito Santo que ele seja nosso professor. E é essa a nossa meta agora, em reconhecimento de que ainda precisamos de cura, porque na nossa mente ainda carregamos dois sistemas de pensamento, o de separação e o do Espírito Santo, e aquele a qual nós estivermos alinhados é como se fosse a nossa realidade, embora que só um deles seja real, só o do Espírito Santo. Mas devido ao poder da nossa mente, o poder da crença que é retirada da nossa mente, é o mesmo poder de Deus. Então, com esse poder, se nós acreditarmos em algo irreal, isso vai parecer real para nós. Não consegue se tornar real de fato, mas a nossa experiência é como se fosse. Por isso que, aparentemente, enquanto nós acreditarmos em separação, nós temos esse sistema de pensamento do ego, que é o sistema de pensamento do mundo dual, de todo esse universo fora do reino de Deus, e a resposta de Deus à impossibilidade de separação, que é representada pelo Espírito Santo, que é a nossa realidade. Então, quando nós nos unimos ao Espírito Santo, nós estamos nos tornando naturais. Nós estamos nos tornando com a mente curada, e é por isso que a frase que eu destaquei aqui no livro, que para fazer um pequeno comentário introdutório aqui hoje, ela é lá no nosso capítulo 7, nós vamos iniciar no 1, mas na verdade é a primeira frase da seção 2, que ela diz assim: curar é o único tipo de pensamento desse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus, devido aos elementos que ambos compartilham. Então, curar é o único pensamento nesse mundo aqui que se assemelha ao pensamento de Deus. Então, em primeiro lugar, vale uma reflexão do que é a cura em termos de espiritualidade, a cura em termos de realidade. E a cura no SEM não é trocar um sonho de doença por um sonho
de cura. A cura é onde a doença é possível, que é na mente. A única realidade que existe dentro desse mundo aqui é o fato de nós termos uma mente. E essa mente, que não é o nosso cérebro, não é os pensamentos cerebrais que eu chamo, não é esses pensamentos aqui que parecem ser de um personagem, mas são os pensamentos que nós temos, que nós acessamos dentro da nossa mente, lembrando que a consciência está fora da mente, mas ainda é a mente que projeta esses pensamentos aqui no mundo, e nós sabemos que essa projeção para dentro do mundo físico, para fora do reino de Deus, é uma projeção que veio a partir de uma mente culpada. Então, de uma mente doente, de uma mente que acreditou que caiu em pecado, que ela se separou de Deus. Então, o que uma mente assim poderia apresentar, senão uma condição de doença? Então, a mente é a única coisa nossa que pode ficar doente de fato, e é a única coisa que precisa da cura. E o que é, então, um câncer, por exemplo, num corpo? Bom, pela metafísica do curso, nós sabemos que o corpo não é nosso ser, e muito menos que o câncer seja parte de um corpo doente. Então, corpo saudável, o corpo doente, ainda são projeções da mente. Em termos de cura, como ele fala aqui, que curar é o único pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus, ele está falando de curar a mente que acredita que se separou de Deus e que possa estar no mundo separado. Uma vez que isso, na nossa experiência, é fato, não podemos negar que nós pensamos que nós separamos de Deus, o que na metafísica do curso é tido como um sonho apenas, não uma realidade, mas para esse personagem onde a consciência está presa dentro do sonho, é como se fosse real, é como se nós realmente estivéssemos nesse mundo, então que nós estamos num corpo e que nós precisamos de cura. Então, como que esse pensamento de cura pode se assemelhar ao pensamento de Deus sobre cura, se Deus sabe que não existe nada fora do seu reino, que não há nada a ser curado? Então, a semelhança desse pensamento está no fato de que uma mente curada, ela não vê doença, ela não reconhece algo que esteja separado de si e da totalidade de Deus. Uma mente curada, embora que na experiência do ser que acredita que separou de Deus e agora ele é um perceptor e não mais um criador na sua experiência, que somos nós que percebemos esse mundo, a nossa necessidade da cura, quando nós a aceitamos, nós passamos a ver o mundo curado. É que nem a verdadeira caridade, que é descrita no curso, onde a verdadeira caridade, ela é aquela na qual nós olhamos para o nosso irmão e vemos ele além dos fatos factuais, vemos ele além da condição física que os órgãos sensórios nos mostram. Quando nós olhamos para o nosso irmão e vemos ele além daquilo que ele próprio já aceita para si, ele pode ainda acreditar que ele é esse ser que a percepção dele o está mostrando, então ele pode acreditar que ele é um ser individual dentro de um corpo, mas a verdadeira caridade é saber que ele também é um uno na mente de Deus, ele nunca esteve aqui, sonha com isso, e mais do que isso, é o mesmo sonho do qual nós fizemos parte, porque é a nossa mente que pensou a ambos.
é no nível acima da mente, não da mente individual, da consciência individual, mas da mente unificada separada, que é um único pensamento de separação que se identifica nessa mente, que depois se fraciona em bilhões de consciências. Nós sabemos disso pela história de separação. Então, agora, o nosso irmão, ele, de fato, ainda é como Deus o criou, e ele vai aceitar a unicidade. Então, a verdadeira caridade é isso. Então, a cura também é semelhante a essa verdadeira caridade. Ela olha além daquilo que nós estamos vendo, nós podemos estar percebendo corpos físicos e psicológicos doentes, separados uns dos outros, e obviamente que corpos são separados, não faz sentido pensar que é possível existir um único corpo, mas a mente, ela ainda é a mesma, e só a mente é que é real, porque ela é a criação de Deus. Então, a mente, ela pode estar como que aprisionada num sonho, não por Deus ou por outro ser ou pelo ego, por ela mesma ter pensado e acreditado na separação, a mente pode ver-se aprisionada no sonho, e por isso que a mente vê-se separada, projeta dentro dessa separação, nós já sabemos a história da culpa dentro da mente, que ela tenta fugir e se esconder para dentro de uma identidade física e psicológica. E o corpo, sendo uma projeção feita para o ego, para servir como sendo nossa identidade, o corpo, ele, se a mente acredita na separação, o corpo, ele não tem mente, ele não pensa, ele meramente segue aquilo para o qual ele foi feito. Seu ego fez para a separação, como de fato fez, o corpo nos servindo como sendo nossa identidade. E é impossível uma coisa limitada ser identidade de um filho de Deus, o corpo, obviamente, vai adoecer porque ele não tem como cumprir com essa função. O corpo não tem como ser imutável, eterno e perfeito. Ele não foi feito para isso. E o nosso ser criado com Deus tem a mesma característica de Deus, que é ser imutável, eterno e perfeito. Então, se o corpo não tem como seguir a isso, ele simplesmente, quando a ele é dada a função de ser o nosso ser, de ser a nossa identidade, ele adoece e morre devido a essa carga, devido a isso. Mas aí entra o pensamento de cura, que é do Espírito Santo, que usa todas as coisas que o ego fez aqui no sonho separado, mas para um novo propósito, para o propósito de equivaler a nós, a Deus, de nos aproximar de Deus, de nos tornar tão perfeitos dentro aqui ainda da percepção, a ponto da nossa percepção não mais conflitar com o conhecimento de Deus. No momento que nossa mente, que a nossa percepção não conflita mais com Deus, ela estará em paz e pronta para Deus dar o último passo, e será, por sinal, a primeira sessão, que é aqui a gente vai ter um comentário na próxima aula, que é o último passo. Mas, então, como que Deus dá o último passo, ou quando que ele dá? Então, com a nossa mente curada. E a cura, então, da mente, ela é de um reconhecimento de que por trás disso que parece ser essa figura projetada de um ser humano, de um corpo físico e psicológico, além disso, acima disso, ou anterior a isso, e ainda assim, como parte, contendo isso, está a nossa essência divina, está a nossa mente, e a nossa mente, que aparentemente está dividida em duas partes, é lá que está a parte da mente curada, que é do Espírito Santo. E é o Espírito Santo, então, que
traz essa cura. Como que acontece a cura aqui no sonho? Através do que nós chamamos o perdão. Perdoar a tudo que vemos, não porque aparentemente nós devemos ser melhores ou ser ou deixar passar ou enfim, não mediante o que o mundo chama aqui de perdão, mas devido ao fato de que nada aqui é real, ainda é a nossa mente que está sonhando isso. Então, essa é a dádiva que o Espírito Santo tem para nós, e o Espírito Santo, então, ele vê a verdadeira inocência na nossa mente, e quando nós estamos alinhados a ele, é isso que também torna-se a nossa realidade. É assim que o perdão, então, ele se propaga dentro do mundo, ele desfaz aquilo que se opõe a Deus e guarda e retorna à imortalidade aquilo que é semelhante a Deus, aquilo que é feito com os resíduos de amor, porque nada que é verdadeiramente amado é perdido. Porque o amor é um atributo do pensamento de Deus. O ego não consegue amar, ele consegue barganhar, ele consegue, ele quer ter aliados, mas sempre para ter benefícios próprios maiores do que ele teria sem a participação de um outro junto. Então, isso não é amor, isso é barganha. Mas o amor santo, o amor que simplesmente olha para o mundo e reconhece aquilo que não é semelhante a Deus, não é de Deus, então não é real, é baseado nisso que o perdão se baseia. Então, como que podemos aplicar isso no perdão nosso do dia a dia? Para que serve todo esse pensamento que eu trouxe aqui, esse comentário da metafísica? Para que serve isso no perdão? Para nós termos um parâmetro para conseguirmos medir se aquele pensamento que estamos tendo e estamos cultivando na nossa mente, se ele está de acordo com a nossa verdadeira vontade, que é representada com o Espírito Santo, ou se é o especialismo, o ego que está nos pegando. Então, nós precisamos ter saber dessa metafísica, saber disso que eu trouxe, para nós mesmos fazermos essa aferição, para nós mesmos sabermos analisar no sentido de comparar se aquilo que aquele caso específico está me trazendo, aquilo que eu quero usar para o perdão, ou aquilo que eu estou pensando, se eu estou de fato alinhada à minha vontade com o pensamento de Deus, ou se eu estou seguindo a vontade da separação, e isso certamente irá me ferir. Então, preciso dessa avaliação para saber caso o pensamento seja detectado como em oposição a Deus, para que eu possa levar esse pensamento e largar ao Espírito Santo. A função de desfazer o erro do pensamento não é nossa. Nós não poderíamos desfazer o pensamento equivocado, ou os erros dos pensamentos, porque nós fizemos os erros. E uma vez que nós os cometemos, nós acreditamos neles ou não teríamos os feito. Então, se nós os fizemos, nós realmente precisamos de ajuda de fora entre aspas, mas de dentro da mente, que possa desfazer. E essa ajuda é o Espírito Santo. Então, seria usurpar da função do Espírito Santo se nós acreditássemos que temos que desfazer os nossos erros. A nossa função é simplesmente percebê-los, tomar consciência deles, assumir a responsabilidade por eles, porque nós os fizemos
por nossa vontade, sem ninguém impor isso a nós. Nós somos, então, os responsáveis pelos erros, e assim, sendo de nossa responsabilidade, graças a isso, cabe a nós também levar ao Espírito Santo para que ele, sim, faça a purificação desse pensamento, que ele desfaça aquilo que é errado ou equívoco, aquilo que é falso, aquilo que não tem realidade. E é isso o Espírito Santo faz no instante que nós largamos o pensamento equivocado para ele. Então, por que que nós precisamos, então, levar esses pensamentos? Uma, porque só o Espírito Santo desfaz. Outra, porque se nós mantivermos para nós os pensamentos equivocados, eles passam por deuses, por pequenos deuses, diante de nosso Pai, diante do Deus doador da vida, substituindo o Deus doador de vida por um Deus problema, por um Deus julgamento, por um Deus de medo, um Deus doença, um Deus escassez, por, enfim, qualquer situação específica que esteja obstruindo a consciência da paz da nossa mente, é um outro Deus diante de Deus. E isso não é pecado no sentido de Deus castigar, porque Deus sequer reconhece isso, sabe que isso é um sonho de fantasia de um outro Deus, mas para a mente sonhadora isso é muito real. Então, enquanto nós ainda estivermos aprisionados em sonhos, nós ainda não distinguimos a mente desperta da mente dormindo. Então, dentro do sonho, nós precisamos de ajuda, e essa ajuda foi providenciada. Deus providenciou para que a verdade nos acompanhe dentro do sonho, nos lembrando da realidade. E essa é a função do Espírito Santo. E é isso que ele faz, e é por isso que nós precisamos levar tudo que nos tira a paz, tudo que obstrui da nossa mente a consciência de sermos totalmente felizes, que é como Deus nos criou, tudo que se opõe a isso, nós precisamos largar para o Espírito Santo, que na sua luz, diante do seu olhar, tudo é curado e liberado, e aqui no sonho, porque esse perdão também é sonho, porque ele só foi feito e ele só é necessário dentro do sonho de separação. Então, com o Espírito Santo, o benefício que nós ganhamos de volta dentro do sonho é que por detrás de cada ato perdoado tem um milagre. E o milagre nos possibilita que a nossa mente fique em paz e preparada para Deus, como nós vamos ver nos próximos encontros, o que significa, então, estar preparado para Deus dar o último passo, especialmente, então, essa sessão 7, que é as dádivas do reino, as dádivas de Deus. Então, isso que eu tinha, que eu pensei, assim, de hoje comentar, então, sobre esse aspecto do perdão. Estou aqui agora para a interação, pode ser tanto nesse tema ou qualquer outro assunto dentro da nossa metafísica, dentro da nossa proposta aqui de curso, sempre voltados para a cura. Então, e é uma sessão de perguntas e respostas também. Alguém veio com alguma dúvida ou com algum comentário ou algum compartilhar de experiência que gostaria de trazer aqui para enriquecer esse nosso encontro, enriquecer a nossa meta de permitirmos que a nossa mente seja curada pelo Espírito Santo. A Rosângela, por favor.
Ing, Oi. então é assim, o perdão. Sim, a gente está sempre falando, né, sobre o perdão, mas sempre a gente fica também um pouco na dúvida aqui na nossa prática do dia a dia. Então, toda situação que ocorrer comigo no meu dia e aquilo estiver me aflitando, né, me conflitando, aquilo ali estiver me perturbando, eu entrego para o Espírito Santo. Então, eu penso, Espírito Santo, eu te entrego essa situação para que você jogue luz e o perdão. Seria essa a prática? Sim, se você tiver em consideração que é isso que você está entregando, não é aquela situação que está lá fora, mas a tua mente que vê essa situação, tua mente como que é responsável por projetar toda ela. Porque se entregasse no sentido de como o mundo considera, eu entrego isso que está me prejudicando, mas eu enxergo isso fora de mim, eu não assumo a responsabilidade que a minha mente está, a minha mente que fez isso, eu estaria decretando a separação, eu estaria reforçando que existe algo externo que pode me ferir. Eu posso dizer ao Espírito Santo, ser muito honesta e dizer, eu acredito que tenha algo em fora que está me ferindo, mas eu sei pela metafísica que isso também ainda vem da minha mente, na minha mente, ao nível acima da minha consciência, foi projetado para parecer ser assim. Então, entrego isso tudo como parte de mim mesmo ao Espírito Santo. Então, eu entrego esse pensamento que projetou isso tudo. Aí ele fica perfeito. Eu não sei se você conseguiu compreender, Rosângela, a diferença Sim. entre ver lá fora e acreditar que existe algo lá fora e assumir, aceitar que eu estou vendo lá fora, mas ter uma consciência que não existe nada lá fora, mas ao mesmo tempo tem uma coisa da qual eu preciso ser liberado, que é isso que eu estou vendo lá fora. Sim, agora eu entendi perfeitamente. Estou sempre fazendo esse trabalho do perdão. Eu já cheguei a fazer dessa forma que você falou, mas na maioria das vezes, como me perturba, né, alguma coisa assim, eu entrego, sempre falando assim, Espírito Santo, eu te entrego essa situação para que você jogue luz e perdão nisso, né? Mas agora eu sei que eu entendi que eu tenho que primeiro aceitar que essa projeção foi minha, que isso está na minha mente, né? A minha mente é que está criando aquilo, fazendo aquilo, né? E perdoar, não, como que é? Entregar para ele, entendendo que foi eu que criei aquilo. É isso? Que fiz É isso, aquela situação. porque Uhum. É isso, porque aí você tomou a responsabilidade pelo que está vendo lá fora e você tem o poder de mudar aquilo que você fez. E você muda decidindo-se pelo Espírito Santo. Porque aquilo Sim. que a natureza projetou lá fora, você já Hum. tinha dado para o ego, por isso que pelo ego, agora a tua consciência estava sendo ferida por isso. Sim, sim, eu entendi perfeitamente. Agora eu sei que eu vou emanar muito perdão aí, né? Através do Espírito Santo, que agora eu acho que eu vou fazer tudo correto. Vou parar com a barulheira tudo aqui à minha volta. Barulho. Agora sim, obrigada, Ing. E fica mais simples e com menos peso ainda. Vocês perceberam quanto isso tira toda a responsabilidade por tudo dos nossos ombros? Porque o Espírito Santo desfaz tudo. Então, se existisse algo de fora, e nos ferindo, e nós quiséssemos dar ao Espírito Santo para ele desfazer, isso traria na nossa mente mais peso ainda, porque estaríamos dizendo que existe um poder fora do nosso poder e que é um poder mais forte, a nossa mente sentiria mais medo ainda, até mesmo do Espírito Santo, porque seria um poder diferente do nosso. E assumindo a responsabilidade, e como desfazer é com o Espírito Santo, nós não temos nada a ver com a obra do desfazer, isso ele faz por nós só precisamos ser gratos pela dádiva da cura que ele nos dá, que é os milagres. Então,
a gratidão ele transforma em gratidão que chega até Deus. O Espírito Santo dá esse testemunho em nosso nome a Deus. Isso enche o nosso coração de alegria. E esse é um resultado do perdão, alegria. A Sandra também tinha levantado a mão, Sandra? Boa tarde. Oi. Quando eu aceito que eu fiz, porque faço parte dessa mente equivocada que se fragmentou, e continuo projetando, né, esse equívoco. Mais do que fazer parte, né, dessa mente, eu sou essa mente. Sim. Nós todos juntos, né? Isso, todos juntos, mas sem ninguém lá fora, sendo só eu, mente. A consciência é que fragmentou. A mente é a mesma por detrás de cada consciência fragmentada. Entendi. Então, nós todos juntos somos uma mente equivocada por enquanto. Isso. E olha outra coisa no perdão. Como nós somos a mesma mente, eu não preciso pedir licença para outra consciência para perdoá-la. Porque o perdão, ele é no nível do Espírito Santo da mente certa, da mente que sabe que é una, não é do ego. Então, eu não preciso da aceitação, das boas-vindas do ego do outro, e nem preciso também da licença do outro para perdoar. Sou totalmente livre para ver Cristo no irmão, porque, na verdade, estou sendo natural por mim e por ele. Estou reconhecendo a mente certa. Então, num estado de consciência de paz, eu estou nessa mente do Cristo, né? Isso, aqui no sonho, ainda na mente do Espírito Santo. Por isso que a paz, nós nunca deixamos de ser a paz, né? Perfeito, apenas a esquecemos, mas nunca deixamos de ter. Até o curso fala nisso, que nem uma coisa perdida. Tu perde um objeto, perde uma joia dentro de casa. Tu sabe que tu não deixou de tê-la, tu só não sabe onde é que ela está. Assim é a paz. Nós nunca deixamos de ter a paz. Nós só esquecemos de onde ela está, nós deixamos de estar conscientes dela devido a uma escolha equivocada de pensar um pensamento conflitante. E é interessante porque mesmo em situações de prazer, às vezes a gente não tem paz. O prazer ele já é uma maneira de substituir a paz, a maneira do ego oferecer um céu. O ego tenta fazer um céu, e ele tenta através do prazer, do amor especial. Tanto é que prazer e dor são dois lados da mesma moeda, e dependendo da intensidade do teu dia e da percepção da qual está tendo naquele momento, determinada coisa pode ser dolorida ou pode ser prazerosa, a mesma situação. Então, não é a paz que não tem oposições. O prazer, ele tem graduações, e ele é uma busca por algo que não pode ser alcançado, que é a condição de volta da nossa consciência de céu, do nosso estado de inocência, que nós nunca perdemos, mas esquecemos que nós o temos. Então, e dentro do estado da inocência está a alegria. Só em Deus a alegria. Nós vimos numa aula anterior que Deus doa a alegria não no tempo, mas na eternidade. Ele é o doador da alegria. Então, a verdadeira alegria, existe o reflexo aqui da alegria, que é o que o Espírito Santo nos dá através dos milagres. Afora isso, dentro do ego, o que parece ser alegria, sempre vai nos ferir, seja porque vai acabar, seja porque
está faltando em um outro, seja porque vai trazer culpa, ou seja porque vai engrandecer uma ideia de um ego separado, vai envaidecer o ser, seja como for, nunca é a perfeição, nunca é a verdadeira inocência. É por isso que sempre acaba, né? É. E mesmo Obrigada. enquanto está lá, não é perfeito também, mesmo enquanto está lá, né? Dá para perceber. Dá para estar ciente da alegria e, ao mesmo tempo, do medo já de acabar. Só a paz de Deus, então, só no Espírito Santo é que não há pensamento conflitante. Então, dentro do ego, tem as alegrias, tem os aparentes bem-estares, mas ainda é uma consciência que, se nós formos honestos, sempre permite uma pulguinha atrás da orelha, sempre tem um quesinho, ou está se sentindo culpado porque está nesse estado, ou então com medo de acabar, ou não se sentindo digno, ou se sentindo mais que o outro, enfim, sempre tem um pensamento conflitivo junto. Coisa que na paz do Espírito Santo ou no perdão não acontece. Entendi. Obrigada, hein? Obrigada, Sandra. Miriam também levantou a mão. Agora há pouco, meu telefone tocou, e na hora que eu peguei ele, eu falei, ai, nossa, me deu aquela irritação. Então, na mesma hora, eu falei, olha eu aqui achando que tem um aqui, que o outro está lá ligando para tirar a minha paz, tirar o meu sossego. Olha eu aqui achando isso, Espírito Santo, corrija esse pensamento equivocado, porque nada mudou a partir de Deus, né? Nós somos como fomos criados, sabe? Então, quer dizer, nas pequeninas coisas, observando a gente pensar, né? Aquele telefonema, quando eu peguei, eu falei, tá me irritando, vai me atrapalhar, sabe? Viu como a prática torna nós mestrados em perceber isso, porque uma mente sem treino, ela nem se percebe disso, e o primeiro passo é perceber. Parabéns, Miriam, por se perceber disso, o quanto, como eu digo, para que serve todos esses nossos estudos da metafísica aqui, do conteúdo do SEM? Para conseguir esses pensamentos como tu teve, nós temos que ter um embasamento baseado no que eu vou olhar de volta para isso. E você usou desse embasamento para detectar dentro de si que isso estava ali com o propósito de justamente perturbar, mas mostrar que a mente está perturbada. E isso é o perdão. Você perdoou. E o que acontece depois de perdoado, Miriam? Nossa Senhora. Desaparece, né? Desaparece. Se desvanece, né? Some no nada de onde apareceu. Isso. E aconteceu outro fato também com o meu filho, e a hora que aquilo chegou até mim, na mesma hora eu falei assim, eu fiz esse contrato com ele para que ele procedesse dessa forma e eu me sentisse como eu estou me sentindo. Culpa, estou com medo, estou nervosa, fiquei ansiosa, fiquei preocupada. Espírito Santo, corrige esse pensamento meu, porque eu fiz esse contrato com ele, mas eu desfaço agora, em nome de Jesus. E isso foi várias vezes, porque toda hora que vinha, eu fazia a mesma coisa. Eu desfaço agora esse contrato, eu não quero mais. Agradeço meu irmão por ele ter representado para mim o que eu pedi para ele representar, mas eu não quero isso mais para mim. Entrego agora para correção. Sabe? E Perfeito.
Perfeito, e você insistiu até o coração entrar nisso também, porque às Isso. vezes o intelecto fala, mas parece que a emoção ou o sentimento por detrás, o coração não quer acreditar ainda, porque nós fomos tão treinados em ego, em separação, que o coração está naturalmente pendendo para o ego, para a culpa, né? E aí, não que fosse feito o perdão de novo, mas você estava reforçando aquilo que você se determinou até que o coração entrou nisso, né? E os milagres não tem, eu nem preciso te perguntar se não houve um milagre por detrás disso, porque eu tenho certeza, porque é a mente que fez tudo, não existe nada lá fora. E nessa confiança, que é a nossa confiança, como nós estamos dentro do sonho de separação, aqui há graduações. Na realidade, na mente certa não tem graduação, mas na aprendizagem tem graduação. Então, graduação em que sentido? A nossa fé que estamos retirando do ego, nós estamos colocando no Espírito Santo, porque antes havíamos colocado totalmente no ego. E com a prática, nós estamos trazendo cada vez mais a fé, a parte menor para o ego e parte maior crescente ao Espírito Santo, devido justamente aos milagres que comprovam que o Espírito Santo é que está certo, que lá que está um poder real em qual nós podemos confiar. E como é que a gente chega a essa conclusão, né, Miriam? Praticando, né? Tenho certeza que a tua prática te levou a confiar, de entregar isso ao teu filho, e parabéns por bater pé com o ego, não ceder. E me vinha também na mente assim, o perdão é 70 vezes 7 vezes. E aí, a hora que vinha de novo, eu fazia a mesma coisa, a mesma coisa, com o mesmo sentimento, né? E aí foi sumindo. E só vou reforçar o seguinte, não é que, Miriam, porque você precisou fazer várias vezes, que o perdão não tinha sido dado a primeira vez, ele tinha sido dado, mas o teu coração, a crença dentro não estava aceitando a receber ele, e você precisou repetir tantas vezes, até que na tua mente você aceitou aquele perdão que tinha sido dado da primeira vez, e não mais duvidado. E é natural que nós temos esse travamento de luta conosco mesmos. E por isso que também a gente tem uma lição no livro, várias assim que falam, para nós sermos vigilantes. Nós vimos isso no final do capítulo 6, ser vigilantes só a favor de Deus. Porque o ego, ele diz, tu entregou, então olha lá, vê se mudou. E o ego quer resultados físicos antes do mental. O ego quer inverter. Ele quer dizer, primeira coisa física tem que ser desfeita, daí na tua mente tu vai ter paz. A lógica do perdão é, se a mente está em paz, a parte do físico acompanha. Ela naturalmente permite que os milagres curem aquilo que estava perturbando. Porque só tem Deus, né, Ing? Em qualquer situação, em qualquer coisa, só há Deus. Então a gente tem que falar também, eu só quero Deus, eu só quero Deus. Aqui só tem Deus. Não tem eu, não tem o outro, não tem live, não tem a Ing, não tem as meninas, não tem ninguém, só tem Deus. Perfeito. Até isso aqui, até essa aprendizagem, em última instância, ela precisa ser perdoada no sentido de, se alguém está vendo isso com especialismo, o propósito é que é santo por detrás, não o que estamos fazendo, porque ainda, aparentemente, estamos ensinando um ao outro, então, aprendendo um com o outro. Mas o propósito é que é diferente. É que nem o perdão, que também é uma ilusão, mas o propósito é tirar da ilusão. Então, realmente, quando nós queremos só a Deus, não tem nada mais. Obrigada, Ing. Obrigada por compartilhar conosco, Miriam, da tua forma de... quando eu digo da tua, é da mente certa, de reforçar em todos nós, porque a mente certa é uma em nós. Então, um perdão que faça, Miriam, que na tua mente você experiencie, isso se estende a
cada mente, em todas as direções, em todos os tempos, em todos os lugares. Então, nós fizemos parte, assim, do plano de expiação, do encurtar do tempo, porque o que é desfeito desaparece. Obrigada, Miriam. Mais alguém gostaria de trazer a sua contribuição, a sua palavra, o seu dizer aqui? Não? Bom, pessoal, então vou encerrando aqui, desligando aqui a nossa gravação. Toda a gratidão a Deus por não nos deixar sem recurso no nosso sonho de esquecimento. Então, gratidão ao Espírito Santo.